Alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a todos os acompanhantes da Aswadic TV, a tela verídica, a minha satisfação. A Aswadic TV sempre promove este programa Aprenda Sorrindo no Islã, um momento este explicativamente que deixa o irmão ou irmã muçulmana se dedicando na leitura durante o período do Shahr Ramadan, para assim vir nos nossos estudos da Aswadic TV e responder corretamente. Hoje, assim como início desta programação, estamos em estreia desta programação da Aswadic TV, seja Aprenda Sorrindo no Islã. Nós vamos citar o pontapé de saída desde já e para ti convidamos que venha fazer a parte do Aprenda Sorrindo no Islã. Este programa que vai te deixar cada vez mais melhor no Shahr Ramadan, pois requer mesmo a leitura. Contamos hoje com o nosso primeiro dia, assim com as nossas duas irmãs. O programa explicando mesmo, ele é composto por muitos concorrentes e no final desejamos chegar lá só com 4 concorrentes. Será que será uma delas? Não sabemos, Allahu A'lam, de acordo com a pontuação, quando aquele concorrente for a pontuar. E desde já nós dissemos, Mashallah wa jazakallah khaira, que Allah subhanahu wa ta'ala vos facilite os termos do concurso e responder 5 perguntas corretamente, você estará a acumular a sua pontuação. Até na fase final, vamos somar a pontuação e vermos quem dentre os concorrentes chegaram à fase final, quem chegou em primeiro, quem chegou em segundo, em terceiro e em último lugar, o 4º lugar. Então, sem mais longas, eu diria Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, irmãs. Nós esperamos que Allah subhanahu wa ta'ala vos conceda mais das melhorias em termos da saúde e Allah subhanahu wa ta'ala vos mantém no Shahr Ramadan e no vosso jejum, que jejum é de acordo com o sunnah de Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Então, neste exato momento mesmo, nós temos que começar a conversar. Dispostas? Inshallah. Então, nosso grande Jazakallah Khaira, como nós dissemos, estamos a contar no estúdio, vocês vindo por mim, Salim Musa, e vamos ouvir o nome das nossas irmãs que se encontram nesse instante participando desta programação. E a Nabi sallallahu alaihi wasallam disse, Al-Ayman fala-Ayman. A direita merece mais a direita. Significa que quem começa a se apresentar é a que está no meu lado direito e por último a que está no meu lado esquerdo. Então, me fadolin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmã? Alhamdulillah. Qual é o seu nome para o nosso telespectador lá poder conhecer-te? Meu nome é Benilza Aissa. Nosso grande Jazakallah Khairan, irmã veio participar do programa Aprenda Sorrindo no Islã. Sim. Está preparada? Inshallah. Preparada? Sério? Nosso grande Jazakallah Khairan, a irmã Ednilza deixou passar aqui o seu estado e a participação deste programa e seguimos com o nosso lado para não demorarmos mesmo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Como está, irmã? Estou com febre. Febre. E assim vai conseguir concorrer? Vai tentar. Vou tentar. Qual é o nome da irmã? Asma Abu Bakar Sham. Asmai Abu Bakar Sham. Então, nosso grande Jazakallah Khair a essas duas irmãs, apesar da outra não gozar por totalmente a saúde, mas contamos com a nossa irmã Ednilza e a nossa irmã Asmai, que se encontra nesse instante concorrente, e nós vamos ver a quem você torce, aqui o Zone Cup ou aqui na Zone Cup, seja a irmã Ednilza ou a irmã Asmai, a quem você torce. Aponta desde já, porque não queremos patota no final. Se você vota nela, continue nela até no final, e se você vota nela, também continue nela até no final. Não troque os pares durante as perguntas. Então, vamos começar, irmãs. Estiveram a preparar quem foi sacrificado, Ismaíla ou Ishaq, e também falaram sobre lá, enquanto vocês preparavam, falaram também do despedimento de Agar e Ismaíla, falaram de Makkah, falaram de construção de Kaaba,
e da realidade do Hajj, assim em diante. Estes foram os conteúdos que as nossas irmãs chegaram a te preparar ao longo do período, que inshallah vão responder de uma forma aleatória o nosso questionário. Começando mesmo, quem vai começar? Vamos tratar ainda da Ayman. Ayman? Claro que sim. Claro que sim. Ok, irmã Ednilza, a primeira pergunta vai a ti. Nós sabemos que os muçulmanos, eles se dedicam em cada ano em visitar um lugar sagrado, Al-Kaaba. Este Al-Kaaba, quem foi que construiu? Esta é a primeira questão. Meu favorito. Bem que sabemos que o Al-Kaaba foi construído há muito tempo. E o responsável de construir o Al-Kaaba foi Abraão e seu filho Ismael. E a nossa irmã, sintetizando, diz que Al-Kaaba, quem ergueu, quem levantou, quem começou foi o Nabi Ibrahim alayhi salam e o seu filho Ismael. E para ti que está nos acompanhando, ela está certa ou errada? Irmã Ednilza, tem a certeza do que você disse? Certeza absoluta. Fica com essa. Fala para eles também ouvir. Tem a certeza? Sim. Fica com essa. Sim. Certeza? Sim. Produção quer ajudar? Porque para mim isso é muito triste. A irmã Ednilza logo mencionar isso. Não sei. Irmã Ednilza, fica com essa? Sim. E a nossa irmã Ednilza está totalmente Está? A nossa irmã Ednilza está super exata, mashallah, e ela soma uma pontuação. E prosseguimos com a nossa irmã Asmai. Irmã Asmai, já está a te vencer nesse instante. Irmã Asmai, já está a te vencer nesse instante. A nossa irmã Asmai está doente, então pode ver que a cabeça não vai conseguir processar a nossa pergunta. Vamos entender, né? A plateia, vamos entender, né? Se ela não processar rapidamente, mas teremos tempo. Então, irmã Asmai, na verdade, você falou sobre também no seu tema a construção de Al-Kaaba. E a nossa irmã Ednilza diz que, na verdade, Al-Kaaba foi construído, sim, lá naquele tempo, com o nosso pai Ibrahim alayhi salam e o seu filho Ismael. Então, irmã, aonde é que foi erguida esta casa? Naquele tempo e nesse instante, em que cidade se encontra este Al-Kaaba? Meca. Vocês ouviram? Aonde? Em Meca. Meca. Tem a certeza? Sim. Absoluta? Certeza. Estou de sacanagem. Muito triste, pois não esperava. Mas vamos deixar. Alguém quer ajudá-la? Aonde é que está Al-Kaaba? E a nossa irmã Asma está Asma também soma uma pontuação, ela está exata. Perguntas simples, você que não participa, não queremos complicar, mas sim recolhemos da cultura geral do Islã. Então nos faltam 4 perguntas para a irmã Ednilza, assim como 4 perguntas para a nossa irmã Asma.
Então, desta vez, cada um pode escolher se quer responder esta ou não. Nesse exato momento, vamos. Allah subhanahu wa ta'ala, Ele nos deu como também outra obrigação acerca desta mesma casa, mas desde que nós reunamos aquilo que nós chamamos condições. E no arcano do Islã dizemos شهادة الله إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله إقام الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وحج é uma prática que nós fazemos no Islã. E neste Islã, até hoje, se expandiu e, consequentemente, nós praticamos esses momentos de uma forma contínua a cada ano que chega e num certo momento. Em que mês, dia, se pratica o Hajj? Seja, pode responder mais ou irmã Denilza. Quem for a primeira, não tem problema. Em que mês e o dia se faz o Hajj? Quem vai responder, irmã Denilza? Não começar o fogo, se começar já começou. O mês que é para visitar lá na casa é mês de Shahr Ramadan. E o dia dele tempo, irmã, o mês de Shahr Ramadan e o dia. Processar. Tem 5 segundos. 5, 4, 3, 2. Depois de Shahr Ramadan, é que é para ir lá. Irmã, primeiro diz é praticado no Shahr Ramadan. Agora está a dizer é praticado depois do Ramadan. Sim. Depois do Ramadan é Shawwal. É praticado nesse mês de Shawwal. É para ir no mês de Shawwal. Em que dia que se realiza concretamente? Ok, é muito longa, vamos diminuir para ela. Vamos considerar, já que ela diz que é longa, coisa de natureza. Diz só o mês que ocorre o Hajj. Já disse mês de Shawwal. Mês de Shahr Ramadan. Fala para o microfone. Se esqueceu, o tempo esgotou, a Medinilza fica com Shahr Ramadan ou Shawwal? Tempo esgotado. E a nossa irmã está antes de responder, seja dizer o certo ou o errado, mas o certo é que mais melhor aqui. Irmã Simai, quer responder a mesma pergunta? Não! Em que mês? Só já cortamos a pergunta ao dia, vamos deixar já aqui essa sessão. O mês que se faz o Hajj? Mês de Shawwal. Aqui já dá a mudar ideia dos mês do ano de Al-Fili, mês do ano do elefante. Mashallah, nosso grande Jazakallah Khaira. Esta pontuação não vale nem para a Denilza, nem para a Simai. As duas responderam a mesma pergunta erradamente. O Hajj
é praticado a cada ano no mês de Dhul Hijjah. Cada ano no mês de Dhul Hijjah. Mas desculpa, nós chegamos nessa parte? Sim. Sim. Quantas páginas? Nós chegamos. 29. Nossos grandes Jazakallah Khair, as nossas irmãs conseguiram, infelizmente perderam um ponto. As duas continuam nos mesmos patamar, um ponto. Ninguém. Aquela pergunta era minha. Eu disse que iria passar, mas Sim, era para ti. Ela não conseguiu responder, então nós reciclamos a pergunta para ti. E você também respondeu erradamente. A pergunta foi reciclada. Concordamos, né? Então ainda a produção continua um ponto. Vamos para a terceira pergunta para as nossas irmãs. O que o Nabi Ibrahim alayhi salam, enquanto dormia, Allah subhanahu wa ta'ala lhe trouxe como sonho em relação ao Hajj? Qual foi o sonho que Nabi Ibrahim alayhi salam teve em relação ao Hajj? Anular ou considerar também que já perderam mais um ponto? Não, passamos, podemos continuar. Mas essa também é uma pergunta que está dentro do vosso conteúdo. Então eu passo. Você passa, perdendo este ponto, né? Não. Se eu passo, o Malinho vai ter que fazer outra pergunta. Vai ter que elaborar outra pergunta. Visto que eu logo no início eu avisei que não cheguei tão longo. Ok, vamos voltar. Nós sabemos que Allah subhanahu wa ta'ala trouxe um milagre ao nosso querido Ismail alayhi salam. Quando ela ficou com a mãe no deserto, deixado com seu pai, Allah subhanahu wa ta'ala fez acontecer um milagre que até hoje está a acontecer. Concordam comigo? O que fez o Ismail ou Ismaila? E qual é este milagre que até hoje está a ocorrer? Quem vai responder? Sim, irmã? O que fez Ismaila? Alayhi salam. Depois da mãe, depois de eles ficarem no deserto, o Ismael, Deus fez, como posso dizer, como posso formular, mas aconteceu um milagre, teve um poço lá chamado Zamzam, e até agora estão a utilizar. O que ele fez para acontecer isso? O que ele fez? Lembro pouca parte. Depois a mãe deixou Ismael, e Ismael começou a chorar e a chutar. O que ele chutava? Canhares. O calcanhar dele chutava o quê? A terra. A terra? Areia. Sério? Certeza? Água de Zamzam está saindo numa areia. Irmã, se mais tempo, senão vai ficar com 0,75. As duas perguntas, seja uma pergunta respondendo duas vezes.
O que ele fez? Já disse que ele estava a bater o seu calcanhar para terra. Que parte da terra? Obviamente numa rocha, né? Então a nossa irmã Simá está super exata. Na verdade, o milagre que aconteceu naquele tempo, que até hoje se registra, é o poço da água de Zamzam. Mas elas afirmaram aqui que não chegaram a essa parte de ler, e essa questão está exatamente lá. Irmã Simã, disseste que na página 29 não chegou de ler, como é que chegou de falar de Zamzam? Não, como hoje está a utilizar telefone, tem algumas partes que não estão a se ver bem. Ok, a nossa irmã Simã, vamos deixar, vamos cortar, né? Até já falei o nome. Nome Se o Malim só queria só coisa de o quê? Só queria o milagre. Eu falei do milagre e falei do nome do poço. Praticamente são duas respostas. Produção, concorda? São duas respostas sim. Ok, só mais um ponto, nossa irmã Asmai, em relação a esta pergunta. Somando 2 pontos e a irmã Ednilza 1 ponto. Voltamos, seja, viramos para a nossa irmã Ednilza. Em que ano o Shahr Ramadan, concretamente o jejum de Shahr Ramadan, tornou-se obrigatório para a umma de Nabi sallallahu alaihi wasallam? Não estudou. Por quê? Irmã Ednilza, vai ficar ainda algum ponto? Né? Quer reciclar a pergunta? Ok, vamos lá deixar isso, vamos lhe fazer passar a nossa irmã Ednilza. Vamos lhe dar outra pergunta para pelo menos tentarmos lhe levantar. E a pergunta seguinte é: irmã Ednilza, é melhor recuperar desta. Vamos anular esta pergunta. Na verdade, não foi contemplado no seu conteúdo, mas é uma matéria totalmente cultural, que todo muçulmano deve saber. Então, vamos ser sérios, né? Se todo muçulmano deve saber, não vamos perdoar, né? Perdoar ou não? Quando todo ano se jejua, não tem ano que iniciou o jejum. Não sei o ano que iniciou o jejum. Irmãs da plateia, vamos perguntar à plateia. Já que este é um conhecimento cultural, seja religiosamente cultural, vamos deixar passar ou consideramos que ela não respondeu? Irmãs, Vamos deixar passar. deixar passar. Por quê? Hã? Esse ano de verão, esse ano. Eu posso responder o ano deles. Hã? Sabemos muito bem que não é fácil falar ao público, sempre pela primeira vez há erros, né? Há aquilo de ansiedade, medo, sabe? Então é normal essas se sentirem assim. Mesmo elas lerem, mas não se lembrarem. Então não é fácil em frente à câmera, pela primeira vez. Então vamos ter que considerar esses aí. Ok, vamos avançar para a pergunta para ressalvar a nossa irmã. Esta é a quarta pergunta, né? Irmã Ednilza, quantos filhos o nosso pai, o nosso profeta Ibrahim alayhi salam teve durante a sua vida? Quantos e quais são? Falar para a câmera e falar para o microfone. Os filhos que eu lembro que eu vi. Não sei se o nome que era Quantos são? 2. Falar para o microfone. 2, que eu sei agora. Quais são? Ismael e Isaac. Isaac ou Ishaq? Isaac. Ismael e Isaac. E a nossa irmã está totalmente
Fica com essa. Fica com essa. Hã? Foi Ismaíla. Não foi Micaíl, não foi nada disso. Hã? Não foi Caim e a nossa irmã está totalmente. Fica com essa ou não? Fala para o microfone, fica com essa ou não? E a nossa irmã está totalmente exata. Ficamos com 2 perguntas para a nossa irmã Ednilza e 2 perguntas para a nossa irmã Asmai, contando que elas contaram com mais 0 de uma pergunta que não conseguiram responder corretamente. Consequentemente, somaram 0. Nesse instante encontramos irmã Asmai 1 ponto, irmã Ednilza 1 ponto, ninguém quer ficar. Hoje, parcialmente, apesar de ser inicial, ser muito acelerado para elas. Mas Allah subhanahu wa ta'ala sabe quem é a vencedora de hoje. Se chegarem até lá assim, não haverá desempate, vamos deixar assim mesmo um empate e próxima vez haverá mais fogo. Allah kulli. Continuando mesmo em relação ao sacrifício, Allah subhanahu wa ta'ala, eu perguntei, a resposta seja a pergunta que vocês não conseguiram responder aqui. Qual é o sonho que Allah subhanahu wa ta'ala introduziu no nosso pai Ibrahim alayhi salam, o nosso pai de monoteísmo Ibrahim alayhi salam? Allah subhanahu wa ta'ala lhe trouxe para ele um sonho que tinha que sacrificar o seu próprio filho. Esse foi o sonho. Então aquela pergunta que vocês não conseguiram responder, a resposta seria essa aqui. Allah subhanahu wa ta'ala trouxe um sonho para Ibrahim alayhi salam que sacrificasse o seu próprio e único naquele instante ali filho. Então, irmãs, quem responde a minha pergunta antes de eu colocar? Ainda não coloquei, quem quer responder? Quem será a primeira? Não, ele já perguntou aí. Então não. Vamos saber a minha. Ok. Vamos a minha vez. Vamos para a irmã Smai. Vou botar aqui maninho. Irmã Smai, quem foi sacrificado ou quem será sacrificado que Allah subhanahu wa ta'ala fez a troca naquele instante que Ibrahim alayhi salam iria executar o sacrifício? Quem foi aquele que estaria no lugar daquele carneiro? Ismaíla. Tem a certeza? Sim. Certeza? Sim. Absoluta? Não foi Ishaq? Ismaíla e Ishaq, quem foi o primeiro a nascer? Ismaíla. E ele, o pai foi orientado para sacrificar quem? Ishaq ou Ismaíla? Tem a certeza? Sim. Certeza? Fica com essa. Sim. E a nossa irmã está totalmente em produção. Irmã Simai, fica com essa. Sim, fico. Não apontou essa. E a nossa irmã Simai está totalmente exata. Na verdade, Allah subhanahu wa ta'ala trouxe aquele sonho para nosso pai do monoteísmo Ibrahim alayhi salam, aquele sonho que sacrificasse o seu próprio único filho naquele instante, na verdade foi Ismaíla e não Ishaq, como afirmam outras narrações bíblicas, mas a verdade é que Allah subhanahu wa ta'ala menciona é o nosso Ismaíla alayhi salam. E a nossa irmã está totalmente exata. Lhe resta uma pergunta e a nossa irmã Ednilza lhe restam 2 perguntas. Irmã Ednilza, o que Allah subhanahu wa ta'ala teria dito ao nosso pai Ismaíl alayhi salam, aliás, nosso pai Abraham alayhi salam, depois de ter o seu filho Ismaíl? Qual a menção que Allah subhanahu wa ta'ala relatou no Sagrado Al-Quran em relação à vinda do outro filho? Qual foi a passagem que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou? Allah subhanahu wa ta'ala no capítulo 37, versículo 112 e 113 mencionou algumas palavras em relação
a um novo filho do nosso pai Ibrahim alayhi salam. Quais foram as palavras que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou? Nosso pai Ibrahim, quando esse nosso pai Ibrahim, antes dele ter um filho, ele sempre pedia o desejo de Allah, pedia a Allah que lhe desse um filho. E quando Allah lhe deu um filho, Ismael, e Allah lhe fez teste, tipo, para ver se ele iria ficar com o filho ou se ia sacrificar o filho primogênito por causa de Allah. E Allah, quando fez isso, e nosso pai Adam alayhi salam não se importa que eu estava pedindo muitos anos para ter filho. Ele fez que o filho seja sacrificado. Que seja cuidado por causa de ordem de Allah. Por isso que ele levou Ismael. Não percebi a pergunta. Quais foram as palavras que Allah subhanahu wa ta'ala mencionou no capítulo 37, versículos 112 e 113, em relação ao novo filho? O novo filho. Allah menciona, apesar de que não sei como pronunciar, mas Allah já tinha cuidado, tipo, ele tinha planejado que o filho Isaac seria um profeta. E ele não tinha que falar do Ibrahim para certificar esse Isaac, porque Isaac tinha muitas vidas de ser profeta, muitas vidas para ter filho. Essas palavras, muito difícil explicar. Mas eu sei do pouco. Fica com essa? Sim, mas... Fica com essa? Sim. Na verdade, a boa nova que Allah subhanahu wa ta'ala deu a nosso pai Abraham alayhi salam foi de um novo filho que seria um profeta, e este seria o Ishaaq. Ele seria justo, abençoado, e este era o Ishaaq. Por não ter completado, Allah subhanahu wa ta'ala ter dito, e demos-lhe a boa nova de Ishaaq, o qual seria um profeta entre os justos e abençoado a ele e a Ishaaq, seja ele o Ishaaq. Por responder de uma forma que cada ali adicionas menos 25 da sua cotação de um ponto, ficando com 0,75. Concorda? Hã? Você concorda? Então, voltando mesmo acerca de Agar, seja a nossa mãe, aquela mãe de Ishaaq, assim como a mãe de Ismaíla. Ela, quando foi levada ao deserto, pergunta muito boa. Quando foi levada ao deserto e deixada lá, a nossa mãe corria de um lado para o outro. De um lado para o outro, mas a essência que ele procurava era água. Nessas duas rochas, ela corria daqui, deixava o seu filho, corria daqui. Entre essas duas rochas, quais foram essas duas rochas? Seja qual era o ponto que ela saía e voltava? Quais eram esses dois pontos? Quem vai responder? Não. Sim, os nomes dos pontos que ela corria entre essas duas rochas. Quais foram essas? Marwa, Safa. E Safa. Ednei, concorda? São essas. Tem certeza? Absoluta. Ei, não é só pergunta. Se tem algo para dizer, é melhor falar. Vai ficar com isso? Sim. Ok. Irmã Sima está totalmente... Conclua você. Aquilo que concluir eu vou colocar. certa. Está totalmente certa. Adiciona mais um ponto. E as suas perguntas terminaram. Sendo assim, irmã Edni, a sua última pergunta está relacionada com aquilo que nós falamos de Meca.
Já nós falamos de Ismaila, que ele radicou-se em Paran. Estamos a falar que na Arábia Saudita precisava mesmo, precisamente lá em Paran, na Arábia, lá em Meca. Nós sabemos que naquele tempo, nosso pai Ibrahim alayhi salam, em Meca, que é uma grande cidade, há muito tempo, ou seja, aquela cidade há muito tempo, o nosso pai Ibrahim alayhi salam ele chamou daquela cidade de um nome. Este nome que Allah subhanahu wa ta'ala, até outra versão, ele passa a chamar desse mesmo em Meca com outro nome. Qual foi a designação de Ibrahim alayhi salam em relação em Meca, lá na Arábia Saudita? Qual foi? Como é que ele chamava? Bacca. Sim. Tem a certeza? Sim. Sim. Certeza? Sim. Certeza, irmã de Nilza? Sim, certeza. Bacca. Fica com isso. Sim. Mas antes de chamar mesmo dele, chamava concretamente Bacca. Chamava de quê? Aqui estamos a tratar de cidade, que nós queremos aqui aquele nome, com aquele termo árabe. Bacca, sim, até Allah subhanahu wa ta'ala fala de Bacca, na verdade chama-se de Bacca, naquele lugar, anteriormente. Mas queremos um termo aqui que o nosso pai Ibrahim alayhi salam chamou. Qual foi? Foi Bacca. Fica com isso, tem a certeza? E Al-Bayt al-Atiq? O que é? Al-Bayt al-Atiq. Como acha que Vamos ver mais dinheiro de tempo? É para enfatizar a sua resposta. Al-Bayt al-Atiq significa? É o mesmo nome? De? Meca e Bacca. Nosso grande Jazakallah Khair é chegado até neste exato momento e a nossa irmã Ednilza está totalmente exata. Só mais uma pontuação, chegando ao final desta programação Aprenda Sorrindo no Islã. Contamos neste estúdio com a nossa irmã Ednilza, somando 3,75 pontuação nesta sua primeira fase, e conta a nossa irmã Asmai com 4 de pontuação, significa 25% de separa da pontuação de hoje. A diferença é de 25 pontos. A irmã Asmai contou com 4 pontos e uma pergunta não respondida, e a nossa irmã Ednilza contou sim com 3,75, não alcançando a nossa irmã Asmai. Nesse exato momento, declaramos que a nossa irmã Asmai para hoje é a vencedora do concurso, mas a nossa irmã Ednilza também tem muitas chances de recuperar a sua pontuação ao longo do período. Relacionando em relação às perguntas que elas fizeram aqui, seja responderam as respostas relativamente ao Kaaba, sua construção. O mais vulgar é que o nosso pai Ibrahim
salam é quem fez Al-Kaaba, mas quem fez Al-Cerce na verdade foi o nosso pai Adam alayhi salam. Ele é quem fez aquela casa, é quem iniciou, é quem colocou Al-Cerce, e durante o período do dilúvio do profeta Nuh alayhi salam, e aquilo acabou sim ficando totalmente irreconhecível, e consequentemente Allah subhanahu wa ta'ala ordenou nosso pai Ibrahim alayhi salam que fosse elevar, que fosse erguer aquilo que se começou com o nosso pai Adam alayhi salam. Então nós dissemos, nosso grande Jazakallah khaira, você que estivesse na companhia da nossa programação Aprenda Sorrindo no Islã aqui na Sadiq TV, contamos contigo nas próximas oportunidades. Fi amanillah, Ratan, seja até nas próximas oportunidades. E nós dissemos, antes mesmo de fechar, irmã Denilza, tem alguma palavra para o telespectador que for averte? Fala mais alto. Irmã? Não tem nenhuma mensagem? Irmã Simai? Tem alguma mensagem? As nossas irmãs não desejam nada para ninguém, nem Ramadã Mubarak para todos, não desejam nem Ramadã Karim para ninguém, não desejam nenhuma bondade para nenhum muçulmano. Por isso elas disseram não, nem os pais, nem os maridos, nem a família, nem os muçulmanos, e este seria o ponto mais focal das nossas irmãs, não desejam nada a ninguém. Então fechamos esta feita sem esse desejo, mas eu, como apresentador da Sadiq TV, desejo a todos os irmãos muçulmanos e muçulmanas tenham um ótimo dia, um Shahr Ramadan cheio de bondade, um Shahr Ramadan cheio de baraka, um Shahr Ramadan, um somo correto e de acordo com o Nabi sallallahu alaihi wa sallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala receba os nossos somos, o nosso jejum, que Allah subhanahu wa ta'ala aceite este nosso jejum do Shahr Ramadan, e inshallah até a próxima oportunidade com outro grupo de concorrentes, e dissemos assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.